Bem-vindo à série A Vida Cristã segundo Martinho Lutero. Eu sou o professor Clóvis Jair Prunzo, do curso de Teologia da UBRA. Tenho a satisfação de compartilhar com você uma análise das obras de Lutero, produzidas no século XVI, com o objetivo de chegar até nós hoje de uma forma mais próxima e mais contundente. Nós queremos hoje tratar um assunto diferente, mais um tópico, nós vamos, a partir de uma apresentação de um aluno do curso de Teologia, que já se formou e hoje ele está no estágio da formação ministerial da IELB, o Edivan Ebert. Tá? Ele apresentou um trabalho no passado onde ele analisou uma obra de Roberto Cope, que fez uma análise de sermões de Lutero, pregados entre os anos de 1528 e 1539. Nós vamos assistir então à apresentação do Edivan que sumariza, através desse mapa conceitual, essa análise do professor Cope. É importante destacar que a prática do batismo era algo corriqueiro normal, inclusive era o pré-requisito para você fazer parte da igreja da época, E Lutero, então, quando redescobre a mensagem evangélica, evangélica aqui no sentido do conteúdo bíblico, da palavra de Deus, percebeu que o batismo é de fato uma fonte, tá? Mas que tipo de fonte, tá? Então, o professor Cope dá o título Qual é o benefício para a alma a partir de uma mão cheia de água? Essa é uma pergunta, Então, Lutero, a partir de uma série de sermões praticados entre 1528 e 39, recupera a presença de Deus na vida das pessoas de forma sacramental ou em benefício de. Então, neste vídeo, que eu vou deixar, então, vou reproduzir para que vocês possam acompanhar, então, o raciocínio e a contribuição de Lutero a partir de sermões. Esses sermões não estão em português, tá? Infelizmente nós não os temos, tá? Por isso eu não estou apresentando nenhuma obra em português. Nós temos uma edição parcialmente nas obras em inglês e temos uma separata sobre batismo, Se você procurar na Amazon você vai encontrar uma separata desses sermões numa obra própria, Editada por um professor de Fort Wayne, que recupera então a fonte batismal como a fonte da vida cristã, a grande missão que Deus faz com o ser humano ao entregar o seu próprio filho a nós. Vamos então acompanhar o Edivan, que eu agradeço pelo seu trabalho e a importância então da conversa dele, nessa apresentação. Bons estudos. Bem, eu tentei. Talvez está um pouco confuso esse mapinha, mas bastante informação, assim. Mas eu tentei colocar, seguindo as partes que o artigo me propõe. O artigo que eu trabalhei, ele tem como o título, me perdoe o inglês, que eu não sou bom no inglês, serviu até de exercício, até para treinar um pouquinho, mas ele quer dizer, ele vai falar sobre que benefício a alma pode receber a partir de um punhado ou a mão cheia de água, E baseado em pregações de Lutero sobre o batismo, que vão desde 1528 a 1539. E o autor, logo de cara, ele vai nos ressaltar que o batismo é extremamente importante, E ele, a partir de citações de Lutero, que ele diz que no batismo todo cristão tem o suficiente para estudar e praticar toda a sua vida, ou seja, o batismo tem tanta coisa que você pode estudar e praticar durante toda a sua vida, E que o batismo é um tesouro e um remédio que engole a morte e mantém as pessoas vivas. A linguagem de Lutero. Muito interessante. O autor, ele vai trabalhar esse tema a partir de 5 séries de sermões de Lutero. Praticamente todas elas foram proferidas em Wittenberg, nos anos ali, tem uma dúvida quanto à série de 1532, se não me engano, algo assim,
Mas, enfim, são 5 séries: 1528, 1532, 34, 38 e 39. Todos os sermões, essas séries, o autor ressalta que elas têm ênfases e focos diferentes. Nem todos os sermões foram assim: Lutero tem um texto base, vamos trabalhar o batismo a partir deste texto. Tem sim, alguns são sobre Mateus 3, por exemplo, mas a maioria desses sermões e dessas séries foram organizadas, o autor fala, de forma catequética ou doutrinária, enfim. Lutero propôs nesse mês aqui agora, ou como na Epifania de 1534, nós vamos falar sobre o batismo. E, enfim, o autor então começa a destrinchar um pouco de como Lutero fez isso. E aí alguns dos temas que vão aparecer é a questão do sinal externo, né? A palavra unida à água, morte e ressurreição, confiança na promessa. Muito do que Lutero ele escreve é porque ele está olhando para a sua comunidade, ressalta o autor. Lutero pensa assim: a comunidade está envolvida teologicamente em meio a várias discussões, assim, né? Depois ele vai dar uma série de críticas, talvez, aos anabatistas, questão da piedade medieval. Lá no final vão aparecer alguns teólogos daquele período, né? E Lutero vai fazer algumas críticas contra eles. Mas Lutero ele está preocupado porque ele quer deixar claro para a sua comunidade que, tipo assim, na cabeça dele, aqueles pensamentos, todas aquelas confusões ali, estão tirando a paz e a alegria que o batismo tem na vida do cristão. E isso estava acontecendo talvez ali na comunidade, né? A partir de tudo aquilo que estava sendo dito, né? Algumas ênfases ao sinal externo, né? Alguns teólogos que estavam separando a água da palavra, alguns que estavam dizendo que vai ter um poder sobrenatural e obscuro ali no momento do batismo, outros vão dizer que tinha um poder na água, enfim, ele está querendo dizer que não dá para fazer isso aí. Não dá para separar o sinal externo, né? Não dá para separar a água da palavra. E, enfim, comentando então algumas coisas disso aí na introdução: piedade medieval, já falei, alguns pregadores antissacramentais, que Lutero também vai ir contra eles ali, no sentido de fazer algumas críticas às ênfases que eles estavam propondo. Deixa eu só, acho que me fugiu aqui. Certo, e rejeição aos anabatistas e objeções que falei. Mas um detalhe, eu tinha dito que os sermões eles não eram todos propriamente assim baseados em cima de um texto específico, mas o autor nos deixa claro, a partir dos escritos que se tem, que praticamente todos esses sermões ali, há anotações deles e os sermões, enfim, a partir de um amanuense de Lutero, que me fugiu o nome aqui agora, mas é George Hoyer, acho que é isso, se eu não me esqueci aqui agora. Mas ele destaca que todos esses textos e sermões, eles são biblicamente recheados, vamos dizer assim. Tem muita Bíblia dentro desses textos. Depois o autor segue para uma segunda parte que vai dizer o que é o batismo. E ali, então, ele olha para os textos, os sermões de Lutero, e ele vai olhar que Lutero tem na sua cabeça que aquelas pessoas conhecem já um pouco dos catecismos. Ele volta um pouco aos catecismos, ele vai falar especificamente daí, quem fornece dá uma origem, né? Quem manda o batismo? Quem diz que tem que batizar? Quem institui o batismo, né? E aí entra também no assunto da Trindade, né, que está presente, e é muito interessante, né? Lutero chama a atenção à instituição, e ele vai falar que Cristo ordenou esse batismo, Deus e o Espírito Santo confirmaram. Deus deu o seu testemunho com sua voz e o Espírito Santo com sua presença. Ele vai também ressaltar, claro, que o batismo não é uma invenção humana, que a palavra de Deus está presente e ela que torna o batismo a ser o que ele é,
e é ela que traz os benefícios do batismo. Há uma forma, no sentido, ali coloquei, há uma forma trinitária. Lutero diz que Cristo nos deixou até uma forma de como acontece o batismo, né? Então, todos conhecem a forma batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai se valer de Lutero, o autor ressalta que ele também faz muitas analogias dentro dos sermões dele, né? Para tentar clarificar para a congregação o que ele está querendo dizer, e, enfim, para pegar textos ou afirmações complexas e tentar deixar isso mais claro para aquelas pessoas, para que elas consigam compreender. Ele vai se valer também de uma contribuição de Agostinho, no sentido de temos elemento visível, temos a palavra e temos o mandamento divino. A questão da ênfase no signo, ou seja, no sinal. Lutero ele rejeita a crença de que o sacramento ele é um mero sinal, como alguns anabatistas estavam afirmando, né? E ele vai, embora seja um sinal eficaz, não é apenas um símbolo, não é apenas isso. Ele vai falar também nessa parte sobre o proveito do batismo, o que ele nos concede, né? Ele nos pronuncia, ele nos dá perdão de pecados, da garantia de que Deus nos preserva, de que Ele nos cuida, né? Perdão, vida e salvação, e uma nova identidade. O batismo dá uma nova identidade para cada um de nós, muito do que os colegas também já falaram anteriormente. Ele nos dá uma nova identidade pessoal para cada um de nós e também no sentido de comunidade. Essa identidade ela está ligada ao batismo. Muito interessante isso aí. Depois, a segunda parte, Deus age no batismo. Lutero, então, o autor, a partir dos sermões de Lutero, vai nos dizer que o batismo ele é um ato de Deus. Ele é uma ação de Deus. Ele vai falar do batismo como uma recriação. No batismo, Deus nos recria. E em seguida ele vai para o batismo de crianças. Ele vai falar, o autor aqui vai rapidamente nos dizer algumas coisas. E eu marquei ali o texto de Lucas 1:44, que eu nunca tinha pensado nisso, e o autor destaca aqui que Lutero colocou, quando ele está falando sobre o batismo infantil ali, ele está falando do poder de Deus, que é tão maravilhoso, no sentido de que Jesus Cristo, ainda no ventre de Maria, chega perto de Isabel, e João Batista, ainda bebê também no ventre de Isabel, se mexe, ou seja, desperta no ventre de sua mãe. Está lá em Lucas 1:44. E ele vai falar que o poder de Deus é tão forte que Jesus, ainda no ventre de Maria, desperta João Batista ainda no ventre de Isabel. E é muito fantástico isso aí. E, enfim, depois ele vai dizer também que Cristo confirma o que Deus começou, no sentido de que Deus ele iniciou o batismo e Cristo veio para confirmá-lo com o seu próprio corpo, né? E isso é um sermão a partir de um sermão que ele está falando sobre Mateus 3, né? Batismo é poder de Deus, um pouco que eu já tinha mencionado antes, né? Mas ele está dizendo que Deus está agindo através de sua palavra poderosa. O batismo, ele santifica, ele vivifica, purifica não só o corpo, mas também a alma. Ele vai falar dos seus instrumentos, no caso ali ele fala um pouco sobre a questão do sacerdote, né? Ele até menciona, deixa eu citar aqui para vocês, de que o sacerdote ele é um instrumento de Deus que realiza o batismo, no sentido de que ele empresta suas mãos e sua língua, mas as palavras são de Deus, não da pessoa, né? Eu batizo você não é dito por aquele que está ali realizando o batismo sacerdote, mas é a Trindade dizendo aquilo, né? E a Trindade está batizando através dessa ferramenta, mais ou menos nesse sentido aqui.
ele vai mencionar que o batismo é um banho de Deus, apesar de que essa linguagem, que tem ali até um trecho de Efésios, se não me engano, 5:26, não é uma linguagem que aparece tanto assim nos sermões de Lutero. Ele vai dizer essa questão de é um banho de Deus. É uma ênfase que aparece de forma mais restrita, assim. E, novamente, aparece a questão de que esse banho de Deus, ele nos dá uma nova vida. Enfim, depois disso, a palavra batismal de Deus é certa. Daí o autor, então, menciona a questão da natureza objetiva da palavra de Deus, né? Que Deus, através de sua palavra, está ativo no sacramento. Aí ele vai falar um pouco sobre a questão da negligência, de abusos, a ausência de fé, sobre a questão do batismo. É como se aqui Lutero entrasse um pouco em questões práticas, assim, né? Ele vai dizer que o abuso nunca invalida o que Deus faz, né? E que, enfim, o batismo, ele é o que é por causa de Deus, não por causa do que nós somos ou o que nós fazemos ali no caso, né? Aí algo interessante que ele vai afirmar é que a verdade de Deus, ela é mais certa que o meu coração e a sua palavra é mais certa que a minha fé. Ele vai dizer que a fé não estabelece o batismo nem o aumenta, e a descrença não o diminui nem o reduz, mas é a palavra de Deus, é Deus quem estabelece o batismo. Aí, questões práticas sobre parteiras, né, fazer ministrar os batismos, enfim, a, a crianças que talvez estavam prestes a morrer e coisas do tipo. Aí vai falar sobre a apresentação na igreja, testemunhas. Depois ele entra numa linguagem de pacto, né? O batismo é um pacto, assim. Ali foi um pouco complicado para me entender, mas ele vai dizer que o batismo, então, nos purifica dos pecados e nos coloca entre os filhos amados de Deus, e ele é um pacto eterno, no sentido de que ele não se esgota quando nós caímos, mas que ele sempre nos levanta por causa daquilo que Deus faz por nós, né? E ao fim ele vai fazer antes disso também ele vai dizer que, eu esqueci de colocar ali, mas que o batismo ele é extremamente confortador e que nós cristãos sempre podemos encontrar no batismo o conforto para nossas vidas. E, enfim, depois ele vai entrar na questão, ele vai fazer uma crítica sobre pecado original e satisfação, né? Ele vai dizer que ele não aceita o erro de que o batismo só tira pecado original e que a partir daí a pessoa deve fazer, enfim, deve fazer alguma coisa para satisfação. Ele vai dizer que não, o batismo não pode ser limitado apenas a isso aí. Ele vai fazer mais algumas críticas depois também, enfim, nesse sentido. Depois ele vai falar, o autor fala sobre o batismo salva. Ele vai dizer que a causa final do batismo é salvar. O objetivo do batismo é que a fé possa ser dada ao povo de Deus para que tenham a vida eterna. O autor menciona rapidamente um pouco do que Lutero coloca no seu escrito sobre o cativeiro babilônico da igreja, né? Sobre a questão dos sacramentos. Depois ele vai apresentar um pouquinho das ênfases que são apresentadas a partir dos textos de Romanos 6, Colossenses 2, Tito 3, João 3. Aparece novamente a questão da linguagem de banho aqui, e aí entra para uma questão de Antigo Testamento e Novo Testamento, relação de circuncisão e batismo. E ele vai dizer que depois o batismo nos liberta, e aí ele entra na questão do batismo como algo diário. Também, segundo o autor, não é um tema que vai aparecer assim tão amplamente nessas séries, mas aí aqui ele abre um espaço para falar de quando isso
ele menciona alguns trechos desses sermões em que Lutero vai reafirmar isso aí, que o batismo ele é algo diário, que nós devemos viver todo dia. Enfim, eu acredito que sobre essa questão é isso. Só algum detalhe interessante ainda para destacar, que ele vai dizer que o batismo é algo que provoca oposição e ataques de Satanás, né? Ele vai dizer que o batismo, olhando para o seu rito, olhando para a questão de que parece que é apenas um punhado de água que é jogado na cabeça da pessoa, enfim, vamos dizer assim, ele é objeto de desprezo pela sua simplicidade, né? E ele vai entrar, depois, enfim, isso já entra naquele próximo tópico ali também sobre contra falsos pontos de vista do sacramento, e vai colocar o batismo versus a piedade monástica medieval, né? E daí se tem essa ideia de que o batismo é uma coisa tão simples no raciocínio deles, de que aí a piedade monástica medieval vai dizer que precisa acontecer algo mais ali. E até eles vão daí dar aquelas ideias de o batismo você entrar num moeiro, por exemplo, o benefício daquilo é comparado ao benefício do batismo, tão importante que seria neste caso, né? E Lutero vai dizer, não é assim, não dá para a gente fazer dessa forma aí. Enfim, aí depois ele vai dizer também que o batismo cria um filho de Deus, libertado do poder do diabo, da morte, do pecado, da lei, da ira e julgamento de Deus através do perdão dos pecados. Sobre daí estes falsos pontos de vista do sacramento, ele vai fazer algumas críticas ali ao que eu já tinha mencionado antes, mas a Tomás de Aquino, que ele tem uma ideia de obscuridade ali, que ele acha que tem um poder divino que está embutido secretamente ali, que o Espírito Santo coloca na água, né? Vai fazer uma crítica a Duns Scotus, que vai falar que tem a própria água tem poder, a Jerônimo, na sua ideia de penitência ali, né? Que fornece uma tábua de salvação, a ideia lá do navio, né? Enfim, do barco. Depois também aos anabatistas, ele vai fazer algumas críticas, né? Geralmente a crítica dele aos anabatistas vai vir relacionada à questão do batismo infantil e na questão de separação da água da palavra. Ao fim, há algumas exortações que Lutero coloca, né, tipo, na vida cotidiana, o batismo do crente proporciona conforto, segurança, né, e ele vai dizer até uma arma contra o Satanás, e porque Cristo é minha salvação e minha vida, e em seu nome eu sou batizado, ele dá várias exortações, e ele vai terminar com a frase para que nós lembremos diariamente, né? Eu sou batizado, né? E esse é o foco que ele deixa ao final ali, o autor. Enfim, eu acredito que seria isso até aqui. Tentei passar meio rápido aí para ver se dava tempo. Dedica a isso, professor. Mantenha a tua projeção, tá? Acho que é importante o que tu tens aqui, né? O professor Cole faz um trabalho longo. Pessoal, assim nós ouvimos então uma análise, então uma descrição de como Lutero tentou traduzir para as pessoas do dia a dia através de sermões a teologia do batismo, né? Como o que significa o batismo na Bíblia, no Novo Testamento especialmente, né? Qual a implicância disso então para o dia a dia das pessoas. Eu quero agradecer o Edivan, que fez esse sumário, tá? Que apresentou esse sumário para nós em sala de aula e que nós estamos agora compartilhando, né? E colocando à disposição de todos para que possam perceber então como Lutero se preocupou em traduzir a linguagem bíblica para a realidade das pessoas, certo? Então aqui nós temos mais um exemplo de como então Lutero se preocupa que as pessoas no dia a dia, né, possam viver aquilo que Deus dá para elas. E o batismo é sem dúvida a fonte missionária por excelência.
Tá? Por quê? Porque Deus atinge a todos, diz Lutero. Não apenas adultos, mas também crianças, né? Não é necessário um exame de consciência, mas simplesmente a dádiva de Deus que nós, como igreja, testemunhamos diante do mundo. Eu espero que este vídeo te estimule cada vez mais a se aprofundar na palavra de Deus e a refletir a palavra de Deus para nós, tá? E assim nós então encerramos mais um vídeo sobre a série A Vida Cristã segundo Martinho Lutero, tratando a água batismal como uma fonte, fonte de vida e vida eterna. Que Jesus te acompanhe e que tu possas perceber como Jesus faz as coisas em teu favor. Até mais, se Deus quiser.